R$ 1.000 no Nubank ou comprando MXRF11. Qual vale mais a pena? Eu comprei os dois para mostrar para vocês e tirar essa dúvida. Então bora lá pro vídeo. E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Léo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bora lá que eu vou mostrar para vocês esse meu experimento. Eu comprei R$ 1.000 em MXRF11 e deixei R$ 1.000 na caixinha do Nubank. Nesse primeiro vídeo foram apenas 30 dias e nós vamos comparar qual dos dois teve um rendimento melhor, qual dos dois seria mais interessante para quem tem aí R$ 1.000 para investir. Então, os primeiros R$ 1.000 que nós vamos fazer nesse nosso experimento, nós vamos deixar na caixinha do Nubank. Todos os dois investimentos eu fiz no mesmo dia, no dia 2 de fevereiro de 2026. E essa caixinha do Nubank rende 100% do CDI, beleza? Então eu deixei lá, botei R$ 1.000 lá e também no mesmo dia eu botei R$ 1.000, na verdade não deu para ser 1.000 inteiro, eu consegui comprar 105 cotas do MXRF11, comprei lá pelo Banco Inter, o que deu um total de R$ 999,60, sobrando aí 40 centavos de diferença para os nossos R$ 1.000. Então eu fiz o investimento nessas 105 ações, pagando o valor de R$ 9,52 por cota. Esse valor ele é interessante porque no intervalo desse vídeo, esse valor se valorizou, então ele também agrega no resultado que nós podemos receber, mas ele poderia também muito bem ter desvalorizado. Então vamos guardar esse valor de 9,52 porque lá na frente ele vai ser bem importante. A gente vai deixar os dois durante os 30 dias, durante o período, e ver qual dos dois rende mais. Durante todo esse período que o valor ele ficou investido na caixinha do Nubank, ele vai incidir sobre o IOF e também sobre o imposto de renda. Então são dois impostos que incidem sobre o nosso investimento na caixinha do Nubank. Fora que eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando somente sobre o rendimento das caixinhas do Nubank, uma caixinha, principalmente a caixinha turbo. Então eu já expliquei todo esse processo dos impostos que incide. Então na caixinha do Nubank incide esse tipo de imposto, mas se você quiser entender melhor, tem outros vídeos aqui no canal. E aí entra a primeira diferença, que no MXRF11 não tem que pagar imposto. O imposto que deveria ser pago já foi pago pela administradora do fundo. E aí a gente chega na primeira hipótese que a gente poderia pensando em maximizar os lucros, eu quero ver qual rende mais. A gente precisa conhecer um conceito chamado Datacom. Nas ações e nos fundos imobiliários, eles precisam saber para quem eles vão pagar os dividendos, os aluguéis. Então o que acontece? Eles determinam, a partir desse dia, quem tem a cota até esse determinado dia vai receber o pagamento no dia X. E aí o que acontece? Eu fiz o aporte no dia 2 de fevereiro, tanto de MXRF11 quanto no Nubank, e no dia 27 de fevereiro foi determinada a data com do MXRF11. Então se eu estivesse com MXRF11 no dia 27 de fevereiro, eu garantiria 10 centavos por cota. Então, como lá no início nós compramos 105 cotas, se estivesse no dia 27 de fevereiro, se eu mantivesse as minhas cotas, eu receberia R$ 10,50 no dia 13 de março. E aí que entra na primeira estratégia. Se eles anunciaram que a data com era no dia 27, então no dia 28 eu poderia vender tranquilamente as minhas cotas, que mesmo assim, no dia 13 eu receberia. Então, se eu tivesse feito isso, as cotas de MXRF11, nesse dia 28, elas estavam R$ 9,99. Na verdade, o mercado fechou no dia 27 a R$ 9,99. Como eu comprei a R$ 9,52 as cotas, eu tive a valorização não só do que eu vou receber de dividendo, como a valorização do ativo. Só que essa valorização ela só se concretiza caso eu venda. E na estratégia de fundo imobiliário, é interessante que você mantenha as suas cotas por longo prazo, não é interessante que você venda, então não é interessante ficar vendendo nossos ativos. Eu só estou ilustrando para vocês que caso a gente tivesse vendido com essa valorização da cota, mais a certeza do rendimento de R$ 10,50 que nós iríamos receber, ficaríamos com um total R$ 1.059,45. Então a gente teria quase R$ 60 de valorização se nós vendêssemos todas as nossas cotas de MXRF11 e ainda recebermos o pagamento dos dividendos lá no mês seguinte. Então nós teríamos quase R$ 60 de lucro. Mas esses R$ 60 é só porque, como o MXRF11 está no mercado variável, ele variou para cima, só que ele poderia variar para baixo. Então não dá para sempre ficar replicando essa estratégia. Enquanto que nesse mesmo dia, no dia 28 de fevereiro, caso eu quisesse sacar os dois ali no mesmo período, no Nubank ele teria rendido R$ 6,13. Só que na verdade ele rendeu R$ 9,41, só que tinha 1,51 de IOF, que é o imposto, que se eu sacasse naquele dia, eles iam debitar 1,51 e 1,78 de imposto de renda. Se eu sacasse naquele dia, eles iam retirar 1,78, sobrando para mim apenas R$ 6,13. Beleza?
Então essa é a comparação, já deu uma diferença aí de R$53. Então passou todo esse período, ele determinou a Datacom, o dinheiro permaneceu rendendo na caixinha do Nubank, e lá na ação do MXRF11 ele ficou variando, estava no mercado variável, está sendo negociado e tal, até que chegou o dia do pagamento. Então, nesse dia do pagamento, o MXRF11 ia pagar, eu ia ver quanto ele ia pagar, que a gente já sabe que seria R$10,50, porque eles anunciam com uma certa antecedência, e a gente ia ver quanto que rendeu lá no Nubank, quanto que tinha livre lá no Nubank. Então, o que acontece? No dia do pagamento, o Nubank, ele tinha disponível para saque R$1.011,62, livre para saque. Então basicamente rendeu R$11,62. Só que ele rendeu como se fosse livre de imposto R$14,99. Só que incide 22,5% do imposto de renda, sobra pra gente R$11,62. Então no Nubank, se a gente só deixasse o dinheiro lá, ele nos traria esse resultado de R$1.011,62. Se nós sacássemos o valor inteiro, todo o montante, nós teríamos sacado do Nubank R$1.011,62. Um bom valor. Mas tem o detalhe da renda variável, que lá no MXRF11, nesse dia do pagamento, nós recebemos R$10,50. O que a gente recebeu de dividendos foi abaixo do que a gente receberia no Nubank, beleza? Todos estamos em acordo que a gente receberia menos, R$10,50. Só que se eu quisesse sacar o montante inteiro, vender todas as minhas ações e ainda ficar com o que eu recebi de dividendos, nesse dia eles estavam pagando R$9,70 por cota. Então eu sacaria R$1.018,50, mais R$10,50 daria um total de R$1.029. Então, como é renda variável e ela variou para cima, eu sacaria bem mais do que o Nubank rendeu, se eu sacasse todo o montante nas duas hipóteses. Mas existe a possibilidade do mercado variar para baixo, o risco da renda variável. A renda fixa, como a caixinha do Nubank, tem certeza que ela sempre vai subir e tu sabe basicamente quanto que ela vai subir. A renda variável, ela pode subir ou não. Então nessa situação, sacando o montante inteiro, seria mais interessante sacar o MXRF11. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar por mais um mês. O que rendeu, eu vou pegar esse rendimento de dividendos do MXRF11 e vou adquirir uma nova cota, que lá no mês que vem ela vai me dar mais rendimento. Então a gente vai ver quanto que vai ficar o nosso montante final. Então nós temos R$10,50 mais 40 centavos que sobrou lá no início, então nós temos R$10,90 com MXRF11, enquanto nós temos um saldo de lucro de R$11,62, né, no nosso banco do Nubank. Deixa aí no comentário, caso você queira ver, se você achou que rendeu, qual que compensa mais, se vocês entenderam a proposta do vídeo, e deixa aí também se vocês querem ver mais vídeos nesse formato, nessa comparação, e acompanhar essa evolução ao longo do tempo. Beleza? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida, tamo junto galera, e até a próxima.